Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o assunto é meio um pouco sério, sabe? Eu queria falar com vocês sobre não ter vontade de desenhar, não consigo produzir e essas coisas. Bem, o desenho aqui, só pra avisar antes, eu tive essa ideia de colocar ele depois. Eu tô fazendo um Draw This In Your Style do BuzzShip, que é um canal que eu acompanho bastante aqui no YouTube e eu gosto bastante. O desafio dele vai ser até o dia 5/6, então se vocês quiserem fazer, corre lá pra fazer, que o desafio tá muito legal e eu gostei bastante de fazer esse desenho. Bom, então, essa semana eu tenho refletido muito sobre essa cobrança da produtividade e como ela impacta diretamente nas coisas que eu faço por prazer pessoal. Já ouvi e li muitas dessas declarações de não conseguirem produzir, de não terem vontade de desenhar, e eu te entendo muito bem, porque eu tenho esse sentimento diretamente comigo. Eu não consigo produzir nada e isso me deixa muito pra baixo. Depressiva, pra falar a verdade. É cansativo tentar pensar em algo pra gente produzir, quando a gente vê tanta gente produtiva por aí, sabe? Tá uma bad bem sinistra. A gente tem a sensação de que tá ficando pra trás, sabe? E é bem desanimador. Mas sabe que isso é algo que acontece com todo mundo. Eu realmente fiquei aliviada por saber que não sou a única a passar por isso. Eu sempre fui uma pessoa muito... como se fala? De autocobrança, sabe? Eu me cobrava muito. E quando chegou essa situação de pandemia, eu meio que dobrei essa cobrança sobre mim, mas não adianta se cobrar a esse ponto antes, durante ou pós-pandemia. É incrível como a gente rejeita essa ideia de que precisa descansar, sabe? Ah, porque eu vou lá, eu vou trabalhar 8 horas, depois vou estudar mais 2, fazer comida, limpar a casa, dar atenção pra minha filha e usar o tempo do banho pra ouvir um podcast de economia, sei lá, alguma coisa assim. Uma baita expectativa feita pra deixar a gente mal, sabe? Aceitar que não tá bem e que tudo bem não estar bem traz um alívio muito esquisito e necessário. E meu corpo sentiu isso. Meu corpo sente isso o tempo todo, sabe? Às vezes o cansaço vem e é tipo... Você demanda muita energia pra fazer certas coisas. O coração sente, a mente sente, você sente vontade de não fazer nada. E essa sensação veio e bateu muito forte em mim. Minha solução foi me distrair com filmes bobões, daqueles que você vai com a mente vazia mesmo, sabe? Só pra rir. Filme cabeça nesse tempo não vai. Não vai. Não dá pra assistir, tipo, The Handmaid's Tale, ou Pandemia, ou Flu. Se bem que eu assisti Contágio. Mas foi bem no iniciozinho da pandemia, e depois de 3 meses não dá pra assistir essas coisas. Eu até evito um pouco os noticiários, sabe? Eu acompanho às vezes a live do Átila, mas só isso. Eu procuro saber bem pouco disso, porque senão a minha mente vai pro ralo. E às vezes a gente sente um fracassado por não conseguir estudar, trabalhar, mas isso não tem nada a ver com fracasso. Passar por essa situação que estamos passando é extremamente estressante, como eu já disse aqui, principalmente para quem tem filho em casa. Olha, parabéns para os professores por ter a paciência para ensinar, porque eu descobri que eu tenho 0 de paciência. E é tipo impossível passar essa pandemia e sair ileso, só se você for um psicopata ou rico, né? Que você consegue passar ileso. Então, neste momento, para de se cobrar em ser produtivo, porque isso é uma merda e ferra total com a sua mente, cara. Eu já tive meus momentos de surto, chorei no banheiro, gritei no travesseiro, comi um pacote de biscoito inteiro, pipoca e tudo que há de bom neste mundo de guloseimas. E eu fiquei preocupada porque eu tava com 85 quilos e eu fui pra 88, aí eita, tem que vigiar. Comer é bom, mas a gente tem que dar uma maneirada mesmo assim, né? Dá vontade de comer tudo que vem pela frente. E é difícil, foi difícil até pra fazer esse vídeo, sabe? Porque, como eu disse no último vídeo de desabafo, eu tenho conteúdo pra fazer vídeos, essas coisas todas, mas a vontade de produzir é 0. E isso até antes da pandemia mesmo. Eu tenho 5 anos de carreira, eu tenho uma vida estável e mesmo assim tem dia que responder um único e-mail
me demanda uma energia imensa. Desenhar, então, socorro, fico até com raiva de tanta vontade que eu não tenho de fazer. É estranho, mas eu aprendi a lidar com isso, sabe? Eu achava que isso não era coisa de desenhista. Desenhista gosta de desenhar. Mas não, isso ocorre com outras pessoas também, não só comigo. Porque eu descobri nessa pandemia que é normal a gente se frustrar, é normal a gente não ser produtivo 100% das vezes, sabe? A gente compara muito os nossos bastidores com o palco dos outros, e não é assim. Se o cara tá sendo produtivo, ótimo pra ele, mas quem sabe se no background dele ele tá sofrendo, chorando, sei lá. Então não dá pra gente se comparar com outras pessoas, a gente tem que parar com isso, sabe? De se comparar com as outras pessoas. Às vezes você vê o pessoal postando todo dia, ou 2, 3, 4 vezes ao dia. Eu, por exemplo, postei esse desenho, né, do Draw This in Your Style. Nossa, como é difícil de falar esse treco. Depois, antes disso, eu tinha parado de postar, acho que uns 4 dias. Porque é difícil você sentar e desenhar alguma coisa, pensar em desenhar alguma coisa. É por isso que eu tô focando bastante nos desafios também pra desenhar e tal. E, bem, isso ocorre às vezes até com filmes, sabe? E séries que eu quero assistir. Esse sentimento rola até com as coisas nas quais seriam pra eu me distrair, sabe? Será que isso rola com vocês também? Me diz aí nos comentários se isso rola de... Às vezes você quer ver uma coisa pra se distrair, mas mesmo com as coisas legais você se sente mal, você não quer fazer nada, sabe? Às vezes eu sinto até que o meu entretenimento virou um certo trabalho, sabe? Se eu assisto um anime, por exemplo, já penso se eu vou fazer uma fanart disso depois, se eu vou fazer um vídeo disso depois, se eu vou analisar o filme, ou então tirar alguma coisa filosófica daquele filme. E isso é um saco, porque te tira o foco de que não era pra ter foco, sabe? Que era pra algo te distrair naquele momento. Então eu queria propor pra vocês que sentem necessidade de uma conversa por motivos de desabafo, se sentir perdido, se sentir sozinho, precisar de alguma ajuda de alguém. Eu ajudarei no que for possível. Se vocês quiserem conversar, eu estou acostumada a receber algumas mensagens pedindo ajuda com portfólio, com desenho, até dicas mesmo. E no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Se vocês não quiserem conversar comigo, conversa com alguém, liga pra alguém. Eu sei que muita gente tá sozinho em casa, não tem com quem conversar. Liga pra alguém, conversa com alguém. Eu sei que é difícil, mas manter o contato é importante, principalmente nessa situação que a gente tá, né? Às vezes só uma conversa com alguém que entende o que sentimos já pode ser um alívio incrível. Por exemplo, parte desse texto que eu escrevi, que eu estou falando pra vocês, foi uma conversa que eu tive com a Fernanda Montoni. Ela é cenarista, já trabalha uns 13 anos no mercado já, e lá no grupo Artenas, que infelizmente é só pra meninas, desculpem meninas, ela falou que muitas meninas estão passando por esse negócio de não consigo produzir. Eu pensei que fosse a única e... Tcharam! Você não é o único com problemas. O mundo não gira ao seu redor. Você não é um alecrim dourado. Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por essas situações. Você não é menos desenhista por causa disso. Eu já senti esse sentimento de que eu seria menos desenhista, eu seria menos profissional se eu não gostasse do que eu estou fazendo. Porque eu escolhi isso, eu escolhi essa profissão, escolhi seguir esse caminho, então eu tinha que gostar. Mas tem uma hora que o seu hobby se torna trabalho. Então o trabalho também pesa, sabe? Tem horas de chatice, tem horas que você tem que lidar com clientes insuportáveis. Então o seu hobby se tornou um trabalho, não é mais hobby. Então às vezes tudo bem você não ter vontade de fazer, não ter vontade de desenhar. Isso é normal. E isso me custou muito eu entender que isso era normal, sabe? Tudo bem você não ser produtivo o tempo todo, você não ser uma máquina, você não é uma máquina. E essa conversa lá no grupo me ajudou bastante e eu quis trazer um pouquinho dela aqui pra vocês. Parte do que eu falei aqui foram palavras que ela me falou e eu estou passando pra vocês, né? Que é importante a gente descobrir que não está sozinho. Isso me ajudou bastante. E falando um pouquinho desse Draw This in Your Style, ai meu Deus do céu, eu preciso praticar inglês. E falando um pouco desse desafio, foi o que me ajudou até
alguns desafios. Eu segui o desafio do Pijama, do Ranieri, esse do Redraw da Sailor Moon e agora esse Draw This in Your Style do Buship. Então é uma coisa que eu recomendo. Se você não tem alguma ideia do que você desenhar, faz um desafio, pega um desafio desses da internet ou então esses redesenhos para fazer do seu estilo. Isso ajuda bastante. Aliás, o meu treinamento de desenhista, desde que eu comecei, foi fazendo desafios, né? Eu participava de grupos como o For Fun, não sei se ainda existe, e o Desafios to Minds. Eles me ajudaram a evoluir bastante. Então, se você é um iniciante, faz bastante desses desafios, estuda os fundamentos, cores, luz, essas coisas todas. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se inscreva, curta, compartilhe. Todos os sábados ao meio-dia eu posto um vídeo aqui, quando der. Não prometo ser frequente, ser produtiva sempre, porque esse mercado, ele tem consumido bastante da gente. Nós jovens, nós trabalhamos muito mais do que os nossos pais e ganhamos muito menos. Então, é bom manter a sanidade mental, a saúde física, né, e mental sempre. Pensa em si mesmo. Agora, neste momento de pandemia, pensa em si, sua saúde, no seu bem-estar. Deixa um pouquinho os likes de lado. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir e obrigada pelo papo. Um abraço e um queijo. Tchau!